Fala pessoal, tudo bem com vocês? No treino de hoje eu vou mostrar como fazer um agachamento frontal, o front squat, tá? Vou mostrar para você também algumas variações, das quais a gente pode fazer aí com kettlebell, com 2 e trazer aí essas versões diferentes. Mas antes da gente bater ali na tecla do exercício, eu vou voltar um pouquinho lá para trás para a gente falar um pouquinho mais sobre o padrão de movimento, que é o agachar. O agachar é basicamente um padrão onde a gente repete constantemente, todo santo dia. Quando você senta numa cadeira, quando você vai no banheiro, quando você deita, quando você dirige, ou seja, tudo você precisa agachar. Existe uma diferença entre agachar movimento e agachar exercício. O movimento, ele é tudo aquilo que envolve o seu corpo. Ele não necessariamente existem regras. Se o seu corpo tem a capacidade de agachar assim, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. O que não é interessante é você agachar com um peso nas suas costas e distribuir as suas forças nessa versão. Pode não ser tão confortável nem tão benéfico para o seu joelho. Então a diferença de movimento com exercício é basicamente isso. No exercício a gente segue algumas regrinhas para facilitar e para deixar o movimento mais eficaz. Para isso, o movimento do agachamento em si, nesse caso agora eu vou falar do exercício, é o quê? O movimento é basicamente isso aqui. As pernas paralelas, subiu, desceu, tá? Deixa o seu tronco um pouquinho mais aqui, ó, numa posição neutra. Você vai agachar o mais profundo que você conseguir e subir. Agora vamos lá no setup. Pode ser que para você, se você deixar os seus pés levemente apontados para fora, o agachamento seja mais confortável. Para mim, por exemplo, os pés apontados para frente é mais confortável. Isso tá certo? Isso tá errado? O que diferencia esse agachamento do outro? O posicionamento do nosso fêmur. O nosso fêmur está aqui, aqui está o nosso quadril, e a cabeça do fêmur, ela é mais aqui, ó, assim, ó. Ela é mais, ou ela pode ser mais nessa diagonal, ela pode ser mais aqui numa horizontal, e justamente essa estrutura do nosso fêmur pode prejudicar, eu não diria prejudicar, mas pode trazer mais conforto para você. Se os seus pés estão aqui, ó, girados para fora, ou se os seus pés estão aqui, nesta paralela mesmo, apontados para frente. Não vai ter uma alteração tão grande em termos articulares, você girar o seu pé para fora, ou girar o seu pé aqui, manter a sua perna mais apontada para frente. Em termos de articulação, em termos de movimento, não vai ter uma ativação muito maior do que você fizer o seu pé ali 20, 30 graus para fora ou manter o seu pé apontado para frente. Então, busca aí o posicionamento dos seus pés de acordo com aquilo que é mais confortável. Para isso, é claro que é importante você fazer algumas repetições. Faz aqui algumas repetições assim, põe os pés um pouquinho para fora e dentro dessas repetições você encontra a sua base, caso você ainda não tenha essa base já estruturada. Outra coisa que acontece também é que muitas pessoas têm uma certa restrição nesse movimento aqui, ó, no tornozelo, que é a dorsiflexão do seu tornozelo. Se você quiser fazer um teste, você pode chegar próximo de uma parede e fazer esse movimento aqui, onde a parede fica aqui na sua frente, e você encosta o seu joelho ali na parede. Faz esse teste, umas 5 repetições assim, ó. Vai lá na frente e volta. O seu pé ele tem que ficar totalmente tocando no chão, não pode sair o calcanhar do chão. Faz esse movimento. Encostou na parede, põe o pé um pouquinho mais para trás. Encostou o joelho na parede, posiciona o pé mais para trás. Encostou na parede, não consegue mais, percebeu que o calcanhar está quase saindo do chão, faz uma marca ali no chão, troca o pé, veja se a amplitude de dorsiflexão ela está igual dos dois lados. Isso a gente vai perceber
qual é a capacidade da sua dorsiflexão. Porque às vezes, quando você faz um agachamento profundo e você não tem uma dorsiflexão aqui suficiente, você vai sentir que você vai perder o equilíbrio e vai cair lá para trás. Aí a minha dica aqui vai ser o seguinte: primeiro, explora um pouquinho mais esta posição aqui, ó, do cócoras. Fica no cócoras, pode segurar um pezinho na sua frente, pode segurar aqui, ó, num local que esteja mais fixo, numa parede, numa barra, como eu tenho a barra aqui atrás, mas fica um pouco mais nessa posição do cócoras, tá? Ela pode ser desconfortável um pouco no começo, mas aos poucos o seu corpo vai começar a ceder mais. Então, o peso aqui na sua frente, ele te ajuda a fazer um contrabalanço. Você pode deixar o peso no chão, você pode segurar o peso aqui nos braços, assim, desta forma, empurra o seu joelho para fora, segura aqui nessa posição, mexe um pouquinho para o lado, mexe um pouquinho para o outro, e aí, aos pouquinhos, você começa a explorar e vivenciar um pouco mais tanto aquela amplitude de movimento, seja para o seu tornozelo, seja para o seu quadril. Outra opção que você pode ver também, para confirmar se a dorsiflexão possa estar te restringindo, você pode colocar aqui um calço no seu calcanhar, coisa de 2 dedos, 3 centímetros, 4 centímetros, um pratinho na academia, alguma coisa do tipo, livro. E aí o que você vai fazer? Coloca o seu calcanhar, só o calcanhar, em cima desse suporte, do apoio, e você experimenta fazer o mesmo agachamento. Veja se você consegue ficar nesta posição mais confortável. Se isso te trazer aí um pouco mais de conforto nessa posição, certamente o seu calcanhar está com restrição aí na sua dorsiflexão. Então, mais uma lição de casa, trabalhar na dorsiflexão, trabalhar ali na mobilidade do seu tornozelo e, por que não, flexibilidade também da sua cadeia posterior. Dito isto, a gente agora vai para o agachamento, para o front squat. Então, nós vamos começar com um kettlebell e aí você já tem que ter aí uma vivência do clean. O swing já deve estar um pouco mais fácil para você fazer. E aí a gente vai aqui trazer o peso na posição do clean. Eu vou fazer aqui o clean, trouxe para o clean, vou fazer de frente para vocês. Então, ó, ajustei a posição do clean, abri o peito, punho aqui, ó, neutro, peso tá descansando aqui no meu antebraço. Esse meu braço eu posso deixar aqui para me trazer um pouco mais de equilíbrio na frente, onde você achar mais fácil. Eu gosto de fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou puxar o ar na descida, ó, e desci. E aí, na hora de subir, soltei o ar e subi. Então, inspira e expira, tá? O pé, faça força no chão, como se você estivesse aqui, ó, agarrando o chão e sobe. Vou fazer o movimento aqui, de lado. Então, ó, abre o peito, coluna neutra, inspira na descida, desce o mais profundo que você conseguir e subiu. Inspira, desceu, subiu, solta o ar. Esse aqui é o front squat, na posição que a gente vai fazer do clean. Tem também um outro exercício, uma outra variação, com ainda um kettlebell, um goblet squat, né? E esse daí, a gente vai fazer o quê? A gente vai segurar o peso com as 2 mãos. A dica que eu dou aqui é para você fazer, basicamente, um movimento do clean, tá? E esse clean você faz também com as 2 mãos, só que com um peso. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o padrão de movimento do clean, que é faz a extensão no seu quadril, puxa o peso aqui para cima, o peso vai flutuar aqui em cima e você transfere a mão para o lado aqui na alça. Então vai ser isso aqui, ó, tá? Segura o peso aqui do lado, conecta o seu ombro, encaixa a sua escápula,
E aí, segura o peso aqui na frente. Inspira na descida e solta na subida. Inspira e soltou. Esse aqui é o Goblet Squat. Então, ó, inspira, desce o máximo que você conseguir e subiu. Aspirou, joelho sempre para fora, tá? Desceu, solta aqui, descansa um pouquinho. No Goblet Squat, o que acontece? Você faz mais força nas mãos. Quando a gente vai fazer o Front Squat com um peso só, você vai ter uma ativação muito maior de um lado do que do outro. Então, o seu abdômen vai trabalhar muito para evitar com que você faça essa flexão lateral da sua coluna. Então, ativa. O mais importante no Front Squat é você manter a neutralidade ali no padrão. Então, o peso te puxa aqui para baixo, você estabiliza, né? O peso te puxa para o lado, você estabiliza. E aqui não. Aqui ele já é mais equilibrado. As duas mãos estão aqui na frente. Você consegue fazer com mais estabilidade em relação ao outro. E aí, tem uma outra opção, que é o Front Squat, só que com 2 kettlebells. Double Front Squat. Digamos que você não tem um par de kettlebells aí que seja o mesmo peso. Não tem problema nenhum. Você pode utilizar aí um peso mais pesado, um peso mais leve. Só que aí, fez as repetições, procura equilibrar essas forças. Então, fez aqui com 20 quilos, com 16 quilos e aqui com 8, na próxima você inverte o lado, faz a mesma coisa. Ou, dependendo do número de repetições, você pode até, no meio do movimento, parou, troca, vai lá, finaliza para o lado oposto. Agora eu vou mostrar para vocês o Double Front Squat. Vou partir, vou pegar o peso do chão com o clean, que é muito mais fácil para eu trazer o peso. Então, foi lá, ajustei na posição, fechei aqui o cotovelo, né? Puxo o peso para mim, deixo a mão firme aqui. Então, ó, inspira na descida e solta na subida. Tá? De lado, para vocês perceberem o movimento da coluna. Então, desce, sobe, empurra meio o chão na hora de subir, ó. Deixa o seu corpo todo rígido, tá? Por quê? Porque essa rigidez, ela vai trazer estabilidade para o seu corpo. Imagina que a sua perna ativa aqui em cima, com o seu glúteo contraído, com as suas pernas aqui ativas, você está vencendo a gravidade. Eu, com o meu corpo solto, a gravidade me puxa, me empurra lá para baixo. Então, os dois pesos estão aqui, os músculos aqui do seu abdômen estão sendo ativados para estabilizar o seu tronco. Suas pernas estão aqui, ó, todo instante, empurrando o chão, ou seja, estão aqui, ó, vencendo aqui a gravidade. Isso te dá muito mais estabilidade. Você consegue produzir muito mais força. Então, essas são as opções que a gente pode fazer aqui com o agachamento. Tem outras variações, tem outras opções também que você pode fazer na posição aqui do clean, que é do agachamento. Nessas posições, a gente pode inclusive conectar outros movimentos. Por exemplo, ó, eu posso fazer o agachamento e o press. Né? Agachei, press. Eu posso ainda. Venho, clean. Então, você percebe que, uma vez que você já sabe como conectar os movimentos, o nosso universo de exercícios, ele aumenta muito mais, muito mais. Então, eu espero que com essas dicas que eu passei para vocês aqui, você possa melhorar aí aquilo que você já aprendeu, ou até mesmo começar do zero e perceber que tudo isso é muito prática. Não se cobre tanto, é muito comum de no começo você tentar realizar uma coisa e às vezes não sair
perfeito e tá tudo bem, faz parte. Mas tenta perceber como que o seu corpo responde, tente preenchendo as lacunas, vendo quais são os pontos fracos, os elos ali que estão precisando ser conectados, que isso tudo aqui depois vai trazer um benefício incrível para você. Porque, como eu disse, a gente vai começar a entrar num universo onde todas as possibilidades são infinitas e inúmeras. Então é isso, pessoal. Te vejo aí numa próxima.